Seguinte, se você quer fechar seu primeiro cliente como copywriter, mesmo sem experiência ou até mesmo sem portfólio, assiste esse vídeo até o final que eu vou te passar exatamente o que você precisa fazer para fechar pelo menos os seus primeiros 5 clientes atuando como copywriter. Então, basicamente, esse é o mínimo que você deve fazer para você não fracassar como copywriter. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital há mais de 5 anos e ao longo desse vídeo a minha ideia é realmente te mostrar o que eu fiz, o que eu faria na sua situação se você não tivesse nenhuma experiência e nenhum portfólio. Porque no início é tudo muito difícil, principalmente se você nunca atendeu um cliente sequer atuando como copy. E até aproveitando esse assunto de atuar sem ter atendido um cliente, saiba que você já está na desvantagem, vamos dizer. Porque você, por exemplo, cortaria o seu cabelo num barbeiro que é a primeira vez que está cortando o cabelo? Você pagaria por um prato de um cozinheiro que está pela primeira vez ali fazendo alguma coisa? Eu acredito que não também. Então, normalmente, a grande dificuldade de você vender serviço atuando como copy no início é porque, primeiro, você não tem bagagem e, segundo, porque a pessoa não enxerga valor naquilo que você entrega. Então, para você quebrar essas duas barreiras, existe uma coisa que você pode estar fazendo, mas lembrando, isso eu quero já deixar muito bem claro, que é, você vai precisar trabalhar. Eu sei que muitas das vezes você vai ver ofertas ou discursos falando que você pode ter mais resultados trabalhando menos, mas a real é que não. Você vai ter que dedicar seu tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que errar, você vai ter que aprender. E assim vai. E aqui a ideia é eu te trazer o que vai acelerar o seu processo. Não que é uma fórmula milagrosa. É que, em vez de ficar fazendo coisas de iniciantes, eu vou te passar aqui o que eu recomendo que você faça para fechar bons clientes, atuando como copywriter, mesmo sem experiência e mesmo sem portfólio. Então, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, se inscreve aí, porque a gente está com uma meta de bater os 1.000 inscritos até o final desse ano de 2025. Então, se você puder se inscrever, isso vai me ajudar bastante. E não deixe o seu like até você encerrar esse vídeo. A minha promessa é bem clara, te entregar um conteúdo de valor de forma gratuita. Então, se você chegar até o final e ver que realmente o conteúdo valeu a pena, aí sim você deixa o seu like. Enquanto isso, presta atenção no que eu vou estar te passando. Combinado? Sim, uma coisa que eu sou bem contra é você ficar postergando muito os resultados que você poderia estar tendo agora, neste exato momento. E uma coisa que eu vejo que atrasa muitas das pessoas é o famoso portfólio. Cara, não precisa de portfólio se você aplicar essa primeira coisa que eu vou te passar, que é faça primeiro, receba depois. Lembra que eu falei para você no início que as pessoas não enxergam valor naquilo que você entrega e você também ainda não tem bagagem? Então, uma forma muito fácil de você contornar essa situação é você fazer primeiro e depois receber. Porque se você quiser cobrar por algo que você ainda não consegue gerar tanto valor quanto uma pessoa experiente, dificilmente você vai conseguir cobrar um preço legal. Dificilmente você vai cobrar, por exemplo, 1.500, 2.000 na escrita de uma página. Dificilmente você vai conseguir entrar num bom lançamento. Dificilmente você vai conseguir escrever boas copies e cobrar um preço justo, principalmente se você ainda está no início, porque a pessoa não vai enxergar esse valor. É aquela mesma analogia que a gente trouxe no início. Você provavelmente não cortaria o seu cabelo num barbeiro que acabou de começar a sua carreira como barbeiro. Dificilmente você vai pagar por um prato de um cozinheiro que acabou de abrir seu restaurante. E assim vai. Mesma coisa acontece com você. Se você está iniciando como copy, dificilmente as pessoas vão pagar por aquilo que elas não sabem se realmente é bom ou não. Inclusive, até falei um pouco sobre isso no conteúdo anterior, onde eu falo sobre criação de conteúdo, documentar sua jornada. Vai estar aparecendo aqui no seu card esse vídeo, recomendo que você assista logo após esse aqui. Então, a ideia de faça primeiro, receba depois é o seguinte: você vai pegar pessoas específicas, então você vai estar fazendo sua prospecção, você vai estar entrando em contato, você vai estar ligando, o que for. Você vai oferecer o seu serviço sem cobrar por ele. Então, o que você pode fazer? Uma coisa que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, principalmente em mercado de infoprodutos, é pessoas com páginas de vendas ruins ou pessoas com anúncios meia boca. Então, eu vejo que existe um gap muito grande de copywriters que podem aproveitar principalmente essa abertura, essa lacuna, onde as pessoas estão tentando vender utilizando páginas e anúncios ruins. O bom desses tipos de peça é porque você consegue pegar, fazer a entrega, receber e acabou. É muito rápido, o ciclo é muito rápido. Isso também gera um resultado muito notório para a pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma página ruim, normalmente a consequência é ter uma baixa conversão. Se a pessoa tem anúncios ruins, o que acontece é ter baixa conversão. Então, o que eu recomendo que você faça? Pega papel e caneta e anota isso aqui. Você vai fazer sua prospecção, você vai encontrar pessoas específicas que você pode estar vendendo o seu serviço. Então, vamos falar que você está buscando infoprodutores do nicho de
Harmonização facial. Beleza, então você tem ali especialistas em harmonização facial, então você vai procurar ali no Instagram e na biblioteca de anúncios pessoas que estão rodando anúncio sobre esse tópico ou até criando conteúdos ali sobre esse tópico. E aí você vai pegar pessoas específicas, você vai listar pessoas que pelo menos tenham infoproduto, que estão rodando anúncio e que tem uma página. E você vai fazer uma curadoria de copy. Basicamente, como eu falei, você ainda não tem um valor de mercado ainda, você ainda não tem experiência. Então, o que você vai fazer? Através daquilo que você sabe, através dos conhecimentos de copy que você tem, você vai fazer uma análise profunda desses materiais. Então, você vai pegar, por exemplo, um Google Docs e vai listar. Vamos falar que a pessoa ali tem 10 anúncios rodando, 5 estático, 5 em vídeo e uma página. Você vai fazer uma análise profunda disso. Lógico, você não tem acesso às métricas, mas pelo menos você consegue fazer uma análise de copy. E aí você pode listar aonde estão as melhorias, o que está errado, o que está fazendo com que a pessoa não tenha o resultado adequado. E aí quando você entra na página, é muito comum você ver página mal escrita. Porque anúncio é uma coisa que a pessoa consegue fazer rápido. E se a pessoa tem um pouco de conhecimento de criação de conteúdo, normalmente ela consegue fazer um bom anúncio. Agora, página, dificilmente ela consegue ter essa clareza de como escrever uma boa página, o que ela precisa priorizar, sabe? Então, fazer uma curadoria aprofundada de anúncios e páginas e você documentar isso dentro de um PDF ou até dentro de uma apresentação, mostrar para a pessoa se apresentando, vai fazer com que você gere mais valor naquilo que você entrega e você consegue mostrar uma certa experiência, você consegue mostrar para a pessoa que aquilo que você tem a entregar pode transformar o negócio da pessoa. Então, quando você fazer sua prospecção, o que acontece normalmente? É das pessoas simplesmente não retornarem. E quando retornam, você ainda tem aquele processo de elevação de nível de consciência, geração de valor, ancoragem para que você consiga vender um serviço. Agora, quando você entrega uma curadoria, quando você entrega essa análise aprofundada, quando você mostra melhorias, quando você dá sugestões, você instantaneamente eleva o seu valor em relação a outros concorrentes de forma muito rápida. Você faz isso de forma muito mais efetiva. E aí você não precisa mais daquele processo de entrar em contato, esperar a pessoa te responder, gerar valor, ancorar teu preço, marcar uma reunião e fazer a negociação. Porque se a pessoa gostar daquilo que você ofereceu e ela já tem essa dor, esse problema de não estar tendo uma boa conversão, você já pode encaixar ali uma entrega de anúncios, uma entrega de página, uma entrega completa, uma consultoria. E aí você vai agregando mais valor. Essa é a forma mais fácil de você entrar em projetos para infoprodutos. Sério, se você quer participar de lançamento, se você quer participar de perpétuos, cara, faça curadoria de anúncios e páginas. E na hora da sua prospecção, você entrega isso. O primeiro serviço que eu fechei por R$ 3.500 por mês, atuando apenas como copywriter, foi fazendo exatamente isso. Eu abri o perfil da pessoa, abri a biblioteca de anúncios, peguei a página, peguei anúncio, fiz curadoria, fiz análise de conteúdo. Isso, eu sei, é chato, leva tempo. Não é só copiar e colar uma mensagem pronta. Mas quando você faz isso de forma bem feita, você não precisa de volume, você só precisa que a pessoa veja. Se a pessoa vê, sentiu aquela cutucada na ferida e vê que existem melhorias e que você é um bom profissional, tanto faz se você tem experiência ou não. Ela só quer a solução. E leva de anúncio, falando assim de 15, 20 anúncios, você consegue cobrar 600, 700, dependendo até R$ 1.000. Uma escrita de página, você consegue cobrar 1.000, 1.500, 2.000. Uma entrega completa, você pode cobrar ali 2.000. Fala assim, ó, entrega completa é tanto, forma de pagamento 50 antes, 50 depois, ou parcelado em 50 vezes não, em 12 vezes, e você já pode solucionar um problema que você está tendo. O que você prefere? Perder mais tempo testando uma coisa que você não sabe como resolver, ou contratar a minha prestação de serviço e ter uma entrega rápida, uma entrega efetiva e que pode estar aumentando os seus resultados. Então, para quebrar essa confiança de um iniciante fazer o serviço de copy, quebrar essa falta de geração de valor, quebrar essa falta de experiência, a melhor forma é fazendo isso. Pô, cria uma curadoria de anúncios, páginas, conteúdos, uma curadoria mesmo, uma análise de copy e faz essa entrega. Coloca como meta, assim, se você ainda não tem cliente e a sua meta é fechar os seus primeiros 5 clientes, cara, pelo menos faz isso umas 2, 3 vezes por semana. Eu sei que leva um tempo, tá? Eu sei que não é fácil, não é uma coisa que você faz em uma horinha, é uma coisa que leva tempo, você tem que fazer 3 horas, 4 horas, mas quando você fizer isso e fechar, pô, perfeito.
É muito melhor do que você ficar ali mandando trocentos mil mensagens na DM e ter uma resposta para uma pessoa que está desesperada para ter resultado e que você fica até difícil de cobrar um preço justo. E aí, até aproveitando essa questão de fazer uma curadoria de copy, você percebe que você não precisa mais fazer um portfólio. Eu acredito que é uma perda de tempo absurda você ficar fazendo um portfólio. Sério, porque assim, eu hoje, Carlos, atuando 5 anos como copy, assim, as únicas vezes que me pedem portfólio é quando está em processo seletivo. Processo seletivo de contratação de copy para uma vaga que não faz sentido. Quando você é prestador de serviço PJ, normalmente o que as pessoas perguntam é: quanto tempo de atuação você tem? Qual que é a sua experiência no nicho? E eles te dão uma tarefa. Portfólio, talvez, é até uma coisa que agrega ali, pô, lancei tal pessoa escrever para tal pessoa escrever. Hoje eu consigo utilizar essa artimanha, né, vamos dizer, essa carta na manga para gerar mais valor. Mas lá no meu início não tinha. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo buscando criar um portfólio, sendo que fazer uma curadoria, que nem eu falei no ponto inicial, é mais eficiente do que ficar perdendo tempo fazendo isso. A curadoria de conteúdo ele já vai servir para o quê? Não para criar um portfólio, mas para criar um portfólio fantasma. Quando você entrar em contato com alguma pessoa que você está prestes a fechar o serviço dela, ela pode perguntar: ah, você já escreveu para alguém do nicho tal? Ah, você já tem experiência nesse nicho? Nessa situação, você não precisa necessariamente falar que trabalhou para tal pessoa, mas você pode falar que você escreveu para tais nichos e mostrar antes e depois. Pega o seu próprio arsenal de curadorias, pega seu próprio arsenal de copies que você escreveu e cria esse portfólio fantasma. Então, anúncios para lançamentos, anúncios para perpétuos, anúncios para captação de seguidores, criação de conteúdo, páginas, e-mails, disparos de WhatsApp, deixa isso tudo documentado dentro de um drive e mostra para a pessoa. Sabe, você ter um portfólio fantasma, ele não necessariamente vai ser uma salvação, né? Não vai ser uma coisa que vai te dar um super resultado, mas ele vai te ajudar na hora do fechamento. Pensa em criar um portfólio com expert e tudo mais para frente. Depois que você tiver mais experiência, depois que você tiver mais bagagem, aí você pensa em criar um portfólio. Antes disso, cara, se é seus primeiros clientes, você está iniciando como copy, não perde tempo com isso. Foque 100% em fechar novos clientes utilizando o que eu te falei. Crie curadorias. E terceiro ponto, se você quer fechar bons clientes como copy, é aquele negócio, não adianta você ser ruim. Você precisa ser bom. Você precisa ser bom para fechar bons clientes. Isso é uma coisa que eu repito inúmeras vezes para as pessoas que querem dar certo como copywriter e querem fechar projetos de 3, 5 mil, com variações, porcentagem, 10 mil, o que for. Saiba que as pessoas que estão no topo, elas não estão no topo à toa, é porque elas geram resultado. Então você precisa ser muito bom na escrita, mas principalmente em geração de resultado. É isso que eu acredito ser uma boa copy. Uma boa copy não é um texto bonito. Uma boa copy é um texto que faz a pessoa tomar uma ação no final. E para essa situação, se você quer ser um bom copywriter, a primeira decisão que você precisa tomar é clicar no primeiro link da descrição e acessar o meu treinamento, o Essencial de Copy. O Essencial de Copy ele é dividido em 5 módulos, onde em cada módulo eu te passo exatamente o essencial que você precisa para transformar qualquer texto comum em copies que vendem. E essas copies elas podem ser utilizadas para criação de conteúdo, feed, story, para escrita de anúncio, para mensagem de WhatsApp, para vídeos, seja VSL ou até conteúdo como esse, ou até página de vendas. Então, se você quer fechar bons clientes, você precisa ser bom em copy. E para você ser bom em copy, você vai clicar no primeiro link da descrição e acessar o treinamento, o Essencial de Copy, que está por apenas R$ 37,90. Cara, R$ 37,90 é o que separa um copywriter amador de um copy que sabe o que está fazendo. Então, se eu fosse listar o mínimo que você precisa para não fracassar como copywriter e fechar pelo menos 5 clientes, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, na hora da sua prospecção, você vai entregar uma curadoria de copy e sempre encaixar um serviço de leva de anúncio, páginas ou um combo completo. Segundo, utilizando essa sua curadoria de cópia, você vai criar um portfólio fictício, tudo organizado dentro do seu Drive. Terceiro, para você entrar em bons projetos, você precisa ser um bom copywriter. E para ser um bom copywriter, você precisa dominar o essencial com quem já vive dessa profissão há pelo menos 5 anos. E para isso, você vai clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então, como combinado no início do vídeo, esse conteúdo foi bom para você? Você acha que foi um conteúdo valioso que agregou no seu conhecimento? Se sim, como combinado, deixe seu like aqui. E se você quer receber mais vídeos como esse para se tornar um dos copywriters mais requisitados do mercado, se inscreve aqui no canal e agora vai estar aparecendo mais 2 vídeos que eu recomendo para você. Clica no que mais te chama a atenção e a gente se vê
no próximo vídeo. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.